preciso colar grau, me formar para poder assumir o concurso, a residência, o que eu faço? Eu sou Cristine Bess, professora idealizadora do curso preparatório para concurso para dentistas, e hoje eu vou trazer esse tema tão relevante, que é falar sobre a antecipação da colação de grau para quem foi aprovado no concurso público, na residência. E a gente sabe que quando a gente faz um concurso ou uma residência, né, que o pré-requisito é já ter feito a graduação em odontologia, ter o registro no CRO, não tem como tomar posse ainda estando na faculdade. Precisamos colar grau e registrar no CRO. Então fica até o final que eu tenho dicas muito importantes nesse processo para te ajudar. Então vamos começar com duas situações mais comuns e seguras que você pode ter boas chances de antecipar a sua colação de grau. Primeiro, se você foi aprovado no concurso público com chances reais de nomeação e precisa ter o diploma para assumir essa vaga, ou se você foi aprovado no programa de residência, em que sempre no programa de residência você precisa sim ter terminado a graduação, ter sua inscrição efetivada no Conselho Regional de Odontologia. Cris, isso existe mesmo? Há como antecipar a formatura? E eu digo com toda convicção, sim, isso é possível. Mas Cris, por que você tem tanta certeza que é possível? Pois eu mesma antecipei a minha colação de grau. Eu fiz a chamada colação de grau em gabinete, pois eu fui aprovada dentro do número de vagas para o programa de residência multiprofissional em saúde da família. E a prova eu fiz quando eu estava na 10ª fase da faculdade, que lá na Federal de Santa Catarina, a UFSC, é a 10ª e última fase da faculdade. Então, por conta da residência, ela motivou o meu pedido de antecipação da colação de grau e fez com que eu e meus colegas tivéssemos aquele dia super corrido e emocionante. E eu vou contar tintim por tintim desse dia em detalhes para vocês. Fiquem até o final. E por que eu digo eu e meus colegas? Pois eu estava com 2 colegas na mesma situação de ter sido aprovado dentro do número de vagas da residência e tinham outros 2 colegas que haviam sido aprovados no concurso público de Joinville. Nunca vou esquecer qual era a cidade. Então isso aconteceu em fevereiro de 2015. Muita coisa mudou de lá para cá, mas eu quero trazer dados atuais para ajudar você nesse processo. Então, antes de seguirmos, não deixe de já deixar seu like nesse vídeo para incentivar sempre a produção de conteúdo relevante para vocês e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que nós publicamos todas as semanas. Então, vamos aos fatos. Eu não sou advogada, sou dentista, professora, então falarei aqui como leiga no assunto, mas que acompanha de perto diversos alunos que passam por esse processo também. Então, durante a pandemia, tivemos a Lei número 14.040 de 2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, que permitiu então estudantes de cursos da área da saúde, incluindo a odontologia, que eles pudessem antecipar a colação de grau desde que tivessem completado 75% da carga horária de estágios curriculares obrigatórios. Então notem que aqui não está se referindo apenas ao último semestre da graduação. E o objetivo era suprir a necessidade urgente de profissionais da saúde no mercado. Contudo, esta regra excepcional foi válida apenas durante o período crítico da pandemia. E esse período crítico da pandemia foi encerrado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde em 2022. Então, já antecipando um pequeno trecho da minha história, só para dar aqui uma ordem cronológica, quando eu colei grau lá em 2015, foi algo sem muitos empecilhos. Nós entramos em contato diretamente com a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu e meus colegas que estávamos na mesma situação expomos a nossa necessidade de antecipar a colação de grau. E a própria faculdade nos orientou e nos entregou os documentos que precisávamos ter assinados para poder colar o grau. E esses documentos eram basicamente
colher assinaturas dos professores de cada disciplina dessa 10ª e última fase da graduação, e essa assinatura afirmava que tínhamos nota suficiente para atingir a aprovação em cada uma dessas disciplinas e que tínhamos 75% de presença em cada disciplina. E trazendo para o momento presente, é visto que para solicitar a antecipação da colação de grau é essencial que você tenha sido aprovado num concurso público ou numa residência, pois o judiciário tem sido restritivo quanto a outras justificativas. Mesmo que você tenha uma proposta de trabalho em uma cidade carente de profissionais, mesmo assim é improvável um sucesso nesse ato sem uma aprovação oficial no concurso ou residência. Mas notem que a gente fala improvável e não impossível. Mas Cris, e se eu encontrar maiores dificuldades em relação à minha faculdade? Bem, conversando com profissionais da área, advogados, a orientação é que o primeiro passo para antecipar sua colação é entrar com um requerimento administrativo na sua faculdade. E esse requerimento precisa solicitar a formação de uma banca avaliadora que ateste o seu rendimento extraordinário. Então, é um direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porém, na prática, muitas instituições negam esse pedido ou não formam essa banca. Então, nesses casos, você pode sim recorrer ao judiciário. Então, se o seu pedido for negado ou não tiver resposta, é possível, como dito, ingressar com uma ação judicial. E geralmente os advogados optam pelo mandado de segurança, que tende a ser o caminho mais rápido para garantir uma decisão liminar. Tá, Cris, vamos traduzir aqui que a gente é dentista, a gente não é advogado. O que é essa decisão liminar? Uma liminar é uma decisão provisória concedida por um juiz antes do julgamento final do processo. Ela é emitida em caso de urgência, quando há risco de que a demora nesse julgamento possa causar prejuízos irreparáveis ou difíceis de serem revertidos. Então a gente sabe, né, se a gente for nomeado no concurso, na residência, e não formos no período correto da posse e não entregarmos os documentos, a gente vai perder a nossa vaga. Então isso sim é um prejuízo irreparável, por isso que se faz uso da liminar. Então ela é concedida rapidamente, geralmente em poucos dias ou até mesmo em poucas horas, para evitar danos que podem ocorrer devido a essa demora da decisão final. Então, um exemplo prático: em caso de antecipação da colação do grau, se o estudante for aprovado em concurso público e tiver esse prazo curto para apresentar o diploma, a liminar pode garantir que ele colhe o grau antes que o processo seja totalmente julgado, evitando então que ele perca a vaga, tornando assim a liminar uma ferramenta crucial para garantir que os direitos urgentes sejam preservados enquanto o processo segue esse curso normal. Então, nesse processo, o juiz pode conceder essa antecipação de tutela, permitindo que a gente colhe o grau antes desse julgamento final. E é visto repetidamente casos que o aluno, faltando poucas matérias para concluir o curso, foi aprovado então no concurso público. Então, nesse caso, entrou com um pedido na faculdade e, ao ser negado, vamos notar que muitas vezes a faculdade incentiva, ajuda, orienta, mas enfim, ao ser negado, recorreu à justiça. Então, o juiz, considerando esse desempenho do estudante no concurso, deferiu o pedido para que ele colasse grau antecipadamente. Então, antes da gente seguir com o dia mais corrido da minha vida, e vocês vão entender por quê, vamos recapitular. Se você está no último semestre e foi aprovado no concurso público ou na residência, faça esse requerimento à faculdade. Se ela não orientar, faça esse requerimento administrativo o quanto antes e, se necessário, busque o apoio jurídico para garantir seus direitos. Mas então vamos à fofoca. Como que foi esse dia mais corrido da minha vida, e vou compartilhar com vocês como foi essa minha colação de grau em gabinete. Como fazem aí bons anos, eu não tenho a exatidão dos momentos, dos fatos, mas vou tentar ser o mais fiel possível que a minha memória colaborar. Mas então, como dito previamente, entramos em contato com a faculdade, nosso setor específico ali do CCS, que é o Centro
Centro de Ciências da Saúde, a Secretaria-Geral, que nos orientou, nos passou o caminho correto, onde conseguir os documentos, e passamos para colher aquelas assinaturas. Nós tínhamos na 10ª fase em torno de 10 disciplinas, se eu não me engano, então eram 7 assinaturas que a gente precisava colher. Então a gente tinha ali em torno de alguns dias, não chegava a um mês, para finalizarmos provas e colher a assinatura que tínhamos a nota necessária para aprovação e os 75% de frequência naquelas matérias. Mas um detalhe é, a última assinatura, a gente só conseguiu levar o documento para o setor responsável na faculdade, era justamente o último dia de inscrição da residência. Então, se passasse um dia a mais, nós perderíamos a nossa vaga. Então, logo pela manhã, naquele dia de fevereiro de 2015, conseguimos finalizar todos os documentos e levamos ao setor responsável da faculdade. Então, olharam pra gente, analisaram os documentos e falaram: voltem aqui no início da tarde que vocês irão colar grau. E aí já imagine, né? Foi aquele misto de alegria, desespero, como é que vai ser agora? Então, liguei pra minha mãe e falei: mãe, vou me formar hoje. Já separei todos os outros documentos que precisava para inscrição na residência logo no início da tarde. Vamos lá colar grau no gabinete, que nada mais é do que uma salinha reservada com as pessoas requisitadas ali da faculdade que precisam estar presentes nesse momento. Fizemos ali os nossos votos, assinamos os documentos, recebemos ali aquele certificado de conclusão do curso e corre para o CRO. Mas antes, minha mãe trouxe uma espumante, brindamos uma meia tacinha cada um e aí sim, corremos para o CRO, demos entrada no registro no Conselho Regional de Odontologia aqui de Santa Catarina. Eles nos fornecem um documento, um CRO provisório, afirmando que temos essa entrada já no CRO. E com esse documento, que era o que faltava para a inscrição na residência, fomos logo ao setor responsável da inscrição na residência. E conseguimos, no último momento, nos inscrever na residência. E no primeiro dia útil de março, iniciei minha residência em saúde da família, que me concedeu esse título de especialista em saúde da família com muito orgulho. Então conta pra mim nos comentários se não foi um dia super corrido, né, pra ficar na história. E eu ressalto aqueles outros 2 colegas que passaram no concurso de Joinville. Uma delas me afirmou: Cris, eu não fui nomeada. Eu estava em 3º lugar no concurso. O RH já tinha sinalizado que eles iam nomear em muito breve, então já deu início, colou grau em gabinete para ter tudo certinho para quando fosse nomeada. Então notem que há esses casos que não precisou necessariamente ter sido nomeada para conseguir antecipar a colação de grau. E me conte, você sabia que existia essa possibilidade? Conhece alguém que já vivenciou isso? Vou ficar aguardando comentários de vocês nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.